Cidadão que nos acompanha no plenário e pela internet, muito boa noite. Eu quero parabenizar o vereador professor Paulo pela participação representando nosso Poder Legislativo no Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação. Então, parabenizo Vossa Excelência e como educador que é, por estar representando nosso município e especialmente nosso Legislativo lá em Manaus. E eu tenho certeza que foi uma experiência extremamente proveitosa, não só para Vossa Excelência, mas como será também pelos conhecimentos e pelos assuntos que foram lá debatidos para essa casa e, em especial, para a Comissão de Educação. Quero registrar que nessa tarde nós debatemos de maneira exaustiva no plenário dessa casa o contrato de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal para obras de urbanização em nosso município. O vereador Alexandre Gomes foi o presidente dessa importantíssima audiência pública. Uma audiência pública que veio trazer esclarecimentos, não só para o Legislativo, mas para a sociedade gonçalense. E não é nada demais a gente querer esclarecimentos, a gente buscar informações, saber o que o Executivo pretende fazer com os recursos que são públicos. Ora, essa deveria ser uma busca natural, e é natural por esse Legislativo, mas também deveria ser também, por parte do Executivo, uma tarefa contínua, no sentido de os esclarecimentos serem ofertados, oferecidos, e não apenas quando a gente exige, convoca o secretário, eles aconteçam. E nessa tarde foi convocado o secretário de Infraestrutura, que esteve aqui, e o secretário de Planejamento, que nem tinha sido convocado, veio, compareceu para prestar os esclarecimentos, o que é natural, normal, dentro da relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo. O que é anormal é o que aconteceu na semana passada, quando os secretários convocados que foram para que comparecessem a essa casa ignoraram a legislação municipal, ignoraram, né, o Poder Legislativo, a representatividade que essa casa tem, e não compareceram aqui. Então hoje foi diferente e é exatamente dessa maneira que tem que acontecer. Então parabenizo o Poder Executivo, o secretário Francisco, o secretário Arthur, porque vieram a essa casa e sanaram algumas questões importantes, como por exemplo a listagem das ruas que serão objeto dessas obras de urbanização. E aí nós recebemos aqui uma listagem de 101 ruas, 101 logradouros da cidade, que serão objeto dessas obras. E aí algumas questões a gente conseguiu levantar aqui, até com a ajuda de alguns vereadores, e a gente precisa aprofundar essa pesquisa, porque muitas das ruas, a gente percebeu que estão elencadas, listadas como objeto das obras que acontecerão, já são ruas pavimentadas, já são ruas que foram urbanizadas. E aí não é possível, numa cidade tão carente de recursos, uma cidade onde grande parte, se não a maioria dos logradouros ainda não foram urbanizados, não receberam pavimentação, o erário municipal ter que gastar novamente para asfaltar ruas que já foram pavimentadas. E a gente identificou, dou exemplo aqui, por exemplo, lá no Pacheco, essa avenida Marechal Póvoas, e aí foi indicado que já houve obra lá por parte do governo do estado, não é isso? Agora o vereador Capitão Nelson confirma, porque houve obras aqui do programa Bairro Novo por parte do governo do estado lá. Rua Eduardo Prado, no Pacheco, Rua Herme Barcelos, a gente teve informações de que foram ruas também que tiveram objeto de obras do estado. Rua Basílio da Gama, no Vista Alegre, Rua Castro Alves, no Laranjal, Rua Ana Simões, Rua Aratime, enfim, Rua Rio Araguaia, no Laranjal, Rua Iara, Rua Expedicionário José da Silva, Rua Eumiro Bernardo, são obras que receberam são ruas que receberam obras do Estado. E aí não há sentido se falar em obras nessas ruas. E aí outras ruas, até mais antigas, que já receberam
concreto, por exemplo, lá no Mirambia, rua José Cairala, ali perto ali da Academia Mágica. A rua foi recentemente, inclusive, concretada. Rua Agostinho Félix, teve um trecho que já foi feito também, não é isso, professor Paulo? Não, Agostinho Félix não foi feito, então. O Rua Girão Barroso, um pedaço foi feito e outro não foi feito no Vila 3. Então a gente tem aqui algumas situações onde há um problema, vereador Alexandre, em relação à listagem que está vinculada ao contrato da Caixa Econômica e de ruas que já receberam melhoramentos. E aí, a importância dessa casa buscar as informações. Essa casa busca as informações para corrigir o rumo do governo, para corrigir o rumo da administração pública, assim, que pode errar, como mostrou que, de maneira equivocada, algumas ruas, pode ser até porque não deu tempo, o Estado fez a obra rapidamente, mas outras ruas já estão concretadas há mais tempo e estão incluídas aqui. Daí que é necessário que a gente tenha a possibilidade, senhor presidente, de rever a listagem dessas ruas, para que ruas que não têm urbanização possam ser contempladas. O processo de licitação está na fase final, está na fase da homologação. Protocolamos um ofício solicitando, conversamos isso com os secretários aqui nessa tarde, solicitando a suspensão temporária da homologação do processo licitatório, para que a gente possa excluir as ruas que já foram pavimentadas, incluir ruas que não foram pavimentadas. Isso é algo normal, natural, e é essa colaboração, vereador Nivaldo, que tem que existir entre o Legislativo e o Poder Executivo. Quando a gente tem transparência, quando a gente tem diálogo entre os poderes, a gente consegue avançar. Concedo a parte, vereador Alexandre Gomes. Obrigado, vereador Marlos Costa, pela benevolência. E vou mais além. Nós até fizemos um pedido pela suspensão da homologação da concorrência. Mas não sendo deferido, a minha equipe jurídica estará acionando, eu estarei acionando o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, porque o edital foi extremamente prejudicado. Como que eu pego um edital, faço a visita técnica de 101 ruas, olho, vejo que está a calçada e falo, essa vou ter menos problema. É fácil, não vou precisar fazer nada, já está tudo pronto, só jogar por cima. Essa eu vou ter problema. Apareceu um monte. Agora que vão ter que ser substituídas as ruas, será que as empresas vão ter condições de fazer o serviço com excelência da forma que tem que ser feito? Então, se o governo municipal entender que não vale a pena nos escutar, não há outra hipótese senão buscar os órgãos competentes. Tribunal de Contas do Estado, o edital foi extremamente prejudicado, e o Ministério Público, porque Marlos Costa, depois dessa irregularidade das ruas, quero aqui dizer que não confio, mas em nenhuma relação que o Executivo apresente a essa casa, a não ser que se crie uma comissão especial nessa casa de acompanhamento das obras. Nós, vereadores, vamos rua por rua, ver se estão pavimentadas, concretadas, para depois o Executivo dar ordem de início das obras. Se não, depois de iniciada, é muito fácil fazer a medição lá e de forma qualquer apresentar a conta. Aí, para finalizar, é por isso que o orçamento da nossa cidade não suporta. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Alexandre. Acredito que a ideia que foi debatida na audiência pública e foi trazida por Vossa Excelência, de se constituir uma comissão especial para o acompanhamento dessas obras, seja uma grande oportunidade desse legislativo de colaborar com a população, no sentido da gente conseguir identificar
se realmente cada rua merece ser objeto das obras de urbanização, e as que não sejam, a gente possa ter a possibilidade de estar realmente modificando. Uma outra coisa, para encerrar, acho que o contrato, quando o contrato foi celebrado, e já passo aqui a relação para os outros vereadores, que eu peguei emprestado, inclusive, com o vereador Alexandre, só um instante, senhor presidente, para poder encerrar. O contrato, ele já teve um erro inicial na celebração do contrato, porque o contrato ele já limitou a região onde as obras poderiam acontecer, que estabelece que o contrato só pode fazer obra na região, se não me engano, de Laranjal, Vista Alegre, Pacheco e Arsenal. E aí não tem nenhuma rua aqui, por exemplo, no bairro do Arsenal, contemplada. Jardim Catarina, também, o vereador Diego me lembrando, fala em Jardim Catarina também, vereador Dudu, mas não tem nenhuma rua do Jardim Catarina contemplada. Então, o contrato vincula, então você teria que ter pelo menos ruas dos bairros que foram citados no contrato, só que você não poderia substituir por outros bairros de outros distritos. Então, seria muito mais favorável ao interesse do município. Eu considero que o segundo e terceiro distrito, sem dúvida nenhuma, são os que mais necessitam de obras, de urbanização. Mas quando você assina um contrato, já limitando aonde você pode fazer a obra, já engessa a prefeitura, já engessa a administração pública, onde as obras só poderão ser feitas onde o contrato estabelece. E o contrato celebrado pela Prefeitura e Caixa estabelece que as obras podem ser feitas no Jardim Catarina, no Laranjal, no Vista Alegre, no Arsenal, não dá para fazer, e adjacências, ou seja, bairros ao lado, próximos. Então já foi mais um problema do contrato, da maneira que ele foi formulado. E aí, para concluir, isso mostra como o debate franco, a transparência e o diálogo incessante entre o Poder Executivo e o Legislativo pode ajudar a fazer com que a gente tenha uma cidade melhor, um município melhor, e que quando a gente possa ter intervenção pública, como um contrato desse, que não é qualquer dinheiro, são 170 milhões de reais, e aí o contrato estabelece que desde o mês de julho saiu a primeira parcela de 9 milhões, já foram liberados para esse contrato mais de 36 milhões de reais, e a obra não aconteceu obra nenhuma, isso está lá depositado lá na Caixa Econômica, certamente, esperamos que sim, né, que está lá tudo direitinho, mas que a gente possa acompanhar essa execução das obras para que ela possa atender ao interesse da população gonçalense. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Capitão Nelson.